Começando mais um vídeo aqui no canal do Vídeo Geografia. Vamos aprender a tirar objetos. Vamos continuar com as animações e também criar um script do projeto, do projétil que o pato aqui, nosso personagem, vai atirar. Então vamos lá para Unity. Vamos ver aqui o que a gente vai aprender hoje. Então, quando a gente... Aqui está o pato. Quando a gente apertar a tecla C, ele vai atirar aqui projétil para as 4 direções. E ainda tem a animação ainda. Certo? Então vamos aprender a fazer isso hoje. Então, em primeiro lugar, vamos criar as animações. As animações estão aqui e é bem fácil. Ó, aqui atira para a esquerda, aqui atira para cima, aqui atira para baixo. E não tem o que atira para a direita, mas tem um segredinho aqui para fazer animações. Eu já adiantei aqui e já fiz as animações, mas eu só vou mostrar como é que faz. Bom, seleciona o pato, vem aqui em Animation, eu criei uma pasta, criei uma pasta e coloquei aqui, ó, pato atirando. Eu acho que fica mais organizado. Então você vem aqui e cria um novo clipe e chama ele, cria um novo clipe e chama ele de pato atirando. Direita atirar, por exemplo. Aí você vem aqui, direita... Cadê? Direita, pato atirando. Só colocar aqui. Aí é uma só. Aí você arrasta a animação. Você arrasta a animação, que é uma vez só. Faz isso para todos. Faz isso para a esquerda. Esquerda atirando. Quando você colocar um e não tiver o lado aqui, ó, por exemplo, da esquerda, não tiver o da direita, você vem aqui, Sprite Render, e coloca aqui, ó, Clip X. Aí ele vai virar para a direita. Então, só fazer a animação, nós já fizemos animações, arrasta aqui e arrasta aqui, ó, e depois salva. Esse aqui é na esquerda, esse aqui vamos voltar, isso. Depois que foram feitas todas as animações, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode copiar essa animação de correndo. Faz uma cópia aqui, ó. Ela vai sair aqui em cima. E a gente pode mudar o nome aqui para tirando 2. E aí a gente clica, vai ter aqui o Blend Tree. E a gente substitui as animações. Onde que a gente fez as animações aqui, ó. Pato atirando. A gente substitui aqui e vai esquerda, pato correr. A gente coloca esquerda atirando. E assim, direita atirando e assim por diante. Então a gente faz essa árvore de animação. Só vou apagar aqui. E depois como é que a gente faz? Depois a gente tem que fazer as ligações aqui, ó. As ligações, como é que faz? A gente clica com o botão direito e aperta Make Transition. Então a gente faz uma transição indo do atirando, do parado para o atirando. Então a gente faz uma transição do parado para o atirando. Como é que funciona isso? A gente tem que criar aqui, ó, atirar, uma variável, um parâmetro aqui. Esse parâmetro é do tipo trigger. Quer dizer isso? Quer dizer que ele é acionado apenas uma vez, ele não fica em looping, fica rodando sem parar. Então a gente vai criar um trigger, só clicar aqui, colocar atirar, já tem um ali, né? Coloca atirar. E aqui que é interessante, a gente seleciona aqui a transição e aqui, ó, eu fiz alguns testes e fica bom com 0.2. Deixa eu apertar aqui novamente para mostrar. Então eu tenho o pato aqui, eu atiro e 0.2 fica bom. Então vamos voltar aqui ao Animator. Então eu desmarco aqui o Has Exit Time, porque eu não quero que ele espere para fazer a animação, eu quero que ele faça assim que eu apertar o botão. Eu deixo o Fixed Duration aqui, eu aperto aqui uma transição. E o parâmetro, eu escolho aqui, ó, o parâmetro atirar, que é o parâmetro Trigger. Beleza? Eu faço isso do parado para o atirando e do correndo para o atirando. Eu estabeleço aqui, Make Transition, correndo para o atirando também é a mesma coisa. Aqui até
0.2. Escolho também a condição atirar. Tiro aqui tudo. Beleza. E agora, para voltar, ele tá atirando. Para ele voltar pro parado, eu deixo o Has Exit Time, porque ele tem que terminar a animação. Deixo sem nada aqui. E a condição aqui vai mudar. A velocidade tem que ser menor que 0.1, ou seja, ele está parado. Eu faço isso daqui. Para voltar de atirando para correndo, a velocidade tem que ser maior do que 0.1, ou seja, ele está correndo. Então, aqui, tiro o Has Exit Time. Também, da mesma forma. E aí já está pronto aqui a passagem do parado para o atirando. Mas tem mais coisa ainda. Tem bastante coisa. Então a gente vai fazer uma série de passos aqui, como sempre, né? Que é na programação, para a gente poder fazer, atingir o objetivo do resultado final, que é fazer o pato atirar coisas, atirar um projétil. O projétil aqui na minha pasta, ele está aqui na pasta VFX, dentro de artes. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar, por exemplo, aqui, o projétil, né, que está aqui, colocar na cena o projétil. Aí depois disso, a gente tem que configurar ele aqui, ó. Apertar aqui, colocar aqui, aperta aqui na abra projeto e coloca aqui, ó, 300 unidades por 300. Unidade por 300, para ele ficar no tamanho certo. Aí depois aperta Apply, certo? Então, clicou aqui, 300, Apply. Esse objeto aqui, ó. Esse objeto aqui. Beleza. Aí depois que a gente fizer isso daqui, nós temos que colocar um Box Collider nele. Então, coloca um Box Collider 2D e aperta Trigger aqui, ó. Trigger. Certo? Isso nós já fizemos com outros objetos. E também o objeto ele vai se mover, então ele precisa de um Rigid Body 2D, que é um corpo rígido. E aí a gente deixa ele aqui, né, nesse Rigid Body, não tem nenhuma... Só a gente muda aqui, ó, o Gravity Scale para 0, para ele não precisar cair. Acho que basicamente é isso. Agora a gente faz o seguinte, a gente transforma ele num pré-fabricado. Como é que faz isso? Basta arrastar o projétil para uma pasta aqui embaixo. Então, no caso aqui, ó, já virou um prefab. A gente pode apagar ele aqui da cena. Eu já tenho um aqui, já ficou 2 aqui, ó, um projectile. Então, assim que faz um prefab, assim que configura, então, a bala, né, que ele vai tirar, nesse caso aqui, essa engrenagem. Então, a gente pega o objeto, arrasta para cá, coloca o Box Collider, coloca o Rigid Body, tira aqui o Gravity Scale e depois coloca aqui Freeze Rotation, para ele não ficar virando. E depois a gente traz ele de volta para a pasta e ele vira um prefab. E agora a gente vai precisar de um script. Um script para o projeto. Então agora vamos criar um arquivo chamado projétil. Clica aí, dá 2 cliques nele para abrir. Nós vamos criar um arquivo chamado projétil. E nós vamos o seguinte. Aqui, no início dele, a gente vai colocar isso daqui, ó. Unity Engine.input System também. Não, nesse caso aqui não vai precisar. Nós vamos fazer o seguinte. Esse start aqui... Esse start a gente não vai colocar start, a gente vai colocar awake. A gente precisa que a cena seja carregada antes de começar o start. E o update, por enquanto, a gente não vai usar. Então deixa assim. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter uma variável privada do tipo Rigid Body, para a gente poder acessar o Rigid Body da engrenagem, né, que vai ser atirada do projétil. Vamos colocar aqui, Rigid Body 2D. Rigid Body 2D. Aí ele não aceita nome igual. Vamos colocar aqui declarar uma variável privada. E depois no awake a gente pega essa variável. Como é que pega? Então a gente Rigid Body igual get component e a gente
pega essa variável. Ok, pegou. E agora a gente vai fazer uma função. Uma função para que a gente possa atirar. É uma função. Vou colocar aqui. Função tirar. E lá no player, eles vão conversar, esses scripts, também terá uma função atirar. Então vamos terminar essa daqui. Como é que a gente faz? Bom, como é que faz uma função? Função pública, void, que ela é vazia, não retorna nada. Vamos chamar de atirar. E ela vai ter um parâmetro aqui dentro, um parâmetro de direção. Então, vector 2, vamos chamar de direção. E ela vai ter um outro parâmetro, float, que vai chamar a força. Vou colocar aqui forca. E essa função de atirar, ela vai colocar uma força no rigidbody do projétil. Então ele já até colocou aqui, ó, deu sinal aqui, ó. O rigidbody 2D, ele vai adicionar uma força, onde será multiplicado a direção pela força. Ok. Isso aqui, criamos uma função que vai ser utilizada daqui a pouco. E além disso, nós precisamos ter uma função que é aqui nativa da Unity, que é quando ela reconhece que um objeto tocou um outro objeto. Para isso, tem uma função chamada void onTriggerEnter onTriggerEnter 2D. Tem que digitar certinho aqui, porque ele não completa, né? Onde nós teremos aqui o collider e vamos chamar ele de outro. Essa função é nativa da Unity, então ela já existe, já foi criada para facilitar o trabalho. Por hora, só vamos aplicar uma mensagem na tela. Debug.log serve para colocar mensagens. E a gente pode fazer o seguinte. Projétil colidiu com, aí depois o outro ponto name ou outro ponto game objeto, pode ser também. Em seguida, vamos destruir o objeto. Quando ele tocar em alguma coisa, colocar aqui destrói quem? Destrói o game objeto. Esse que está nesse script. Então é isso aqui que a gente vai fazer. E agora nós temos que... Posso fazer isso, né? Eu posso fazer essa função, atirar. A gente tem que fazer com que esse script aqui do projétil converse com o player. Converse com o player. Como que a gente vai fazer isso então? Nós temos que fazer uma função atirar lá no jogador também. Então, vamos voltar aqui para Unity. Ele vai compilar aqui. Nós precisamos abrir o arquivo pato, abrir o arquivo controle do jogador, abrir o script dele. Vamos abrir aqui então o script do jogador. Vamos dar uma ampliada aqui, né? Para não ficar tão pequeno na tela. Aí. E agora vai ter uma função diferente aqui, ó. Com coisas diferentes. Função atirar também, né? Só que aqui no jogador. Atirar do jogador. Então vai ter coisas novas aqui, ó. Vai ter que atirar um projétil. Então, primeira coisa, vai ser uma função privada, né? Pode ser privada. Void, ela não vai retornar nada. Vai chamar atirar também. Tirar. E ela não tem parâmetro. Pode ter para ajudar. Então é o seguinte, ela vai instanciar, ela vai criar um objeto a partir daquele prefab que a gente fez. Então a gente vai ter umas coisas novas aqui, ó. Então a gente vai digitar game objeto. Vamos chamar de projétil objeto. Projétil objeto. Vai ser igual ao comando da Unity, chama instantiate. E ele pede alguns parâmetros, ó. Ele vai pedir alguns parâmetros. Essa função, quando você coloca aqui o cursor do mouse, ele já
fala o que ele precisa. Ele precisa de um objeto, ele precisa de uma posição e ele precisa de uma rotação. No caso aqui é 2D, a rotação vai ser... não vai ter rotação. Então a gente vai deixar quaternion mesmo. Não vai ter rotação. Então vamos colocar os parâmetros. Então, esse objeto aqui, a gente primeiro tem que fazer... colocar aqui em cima, vamos voltar aqui em cima no jogador. E eu coloquei aqui, ó, variável sobre o projétil. Vamos criar uma variável pública chamada projétil prefab. Projétil prefab. A gente volta lá. A gente vai instanciar. Instanciar o quê? A gente vai instanciar o projétil prefab. Projeto prefab, onde? No read body dele. No read body 2D. Ponto position. Mais, vamos colocar uma direção aqui para deixar ele virado para cima. Mais vector 2. Vamos colocar aqui também vezes 0,5 de força, de float, para ele ficar para cima. E aqui é Unity engine.quaternion mesmo, que significa sem rotação. Sem rotação. Significa sem rotação. Então, vamos lá. Tem aqui, ó, é uma função nova, né? Aceita 3 parâmetros, esse instantiate. Esse instantiate aqui, ele vai instanciar. É uma referência do GameObject aqui, então ele vai ter um projeto, né, que a gente criou. Então ele vai instanciar ele, vai criar uma cópia dele numa posição definida, que é para cima, né? Dá uma viradinha aqui. E com uma rotação, no caso aqui é sem rotação, porque se fosse em 3D teria uma rotação. Então vamos continuar aqui mais. Vamos colocar mais 2 instruções agora. As 2 instruções são o seguinte. Agora nós vamos ter que conversar com o script aqui do projeto. A gente vai ter que acessar essa função dele aqui. Como é que faz isso? Como a gente conversa de um script para o outro? Bem simples. A gente vai digitar aqui o nome do script, que é projétil. Aqui, ó, projétil. A gente pode colocar aqui projétil também, minúsculo, né? Vai ser igual ao projétil objeto e a gente vai pegar componente do projeto. Eu sei que parece um pouco confuso, então. Esse script aqui, eu criei uma variável do tipo script, do tipo esse script aqui, para que ele possa pegar o componente, pegar o script do projeto e colocar ele aqui, ó, aqui dentro desse objeto aqui que a gente instanciou. Faz sentido isso? Então, eu tô criando aqui aquela bala, né? Aquela engrenagem. Só que eu tô armazenando ela num script aqui, ó. No script de qual tipo? Do tipo script. Para eu acessar isso daqui. Então, eu tô falando assim, ó, Unity, vai lá no arquivo do projeto, no script do projeto, pega o componente e armazena nessa variável aqui, projeto, para que eu possa acessar. Aí, olha só que interessante. Se eu digitar aqui, ó, projétil minúsculo, ponto, eu consigo acessar tudo que é público aqui, ó. E tem aqui, ó, a função atirar. Tem a função atirar. Ela tá dando um erro aqui, porque tá faltando aqui os parâmetros. Lembra que essa aqui, ela tem parâmetros, ó. A gente vai ter que colocar. Vamos voltar aqui. A função atirar, ela precisa de 2 parâmetros. O parâmetro que vai dar direção vai ser a direção movimento. Direção movimento é que a gente colocou lá para animação, lembra? E vamos colocar aqui uma força de 300. Mas também pode ser uma variável também. Depois a gente pode substituir. E por fim, vamos chamar a animação, né? Como é que chama a animação? A gente digita animator. Set trigger. No caso aqui, set trigger.
e a gente coloca entre aspas e o nome do parâmetro que a gente colocou lá no Animator. No caso aqui, eu vou voltar aqui na Unity. Voltar aqui na Unity. E esse parâmetro aqui, atirar. Bom, vamos dar uma conferida aí, tudo. Função atirar. E agora a gente tem que chamar essa função no código. Como é que faz isso? Faz assim, ó. Digita aí if input.getKeyDown, keycode C, e chama a função atirar. Beleza? Vamos ver como funciona então lá. Se vai funcionar. Também temos que colocar, e no script do jogador vai aparecer aqui, ó, projétil prefab. A gente tem que pegar o projétil e colocar aqui, ó, para que ele possa atirar o projeto. Então vamos testar. Tem que dar tudo certo. Vai andar. Quando apertar a letra C, ele atira para todas as direções. Para todas as direções. Na próxima aula, nós vamos organizar uma questão das layers para que, na hora que ele colida com os objetos, também possa desaparecer, né? Ou desaparecer. Então, nós temos aqui, nós criamos funções. Hoje nós criamos funções, tanto no projétil aqui, quando ele colidir com algo. Vamos ver aqui na Unity se o projétil staticado trigger, ok. E aqui no pato, projétil. Vamos na próxima aula ver a questão das layers e vamos também fazer animação de dano, uma animação de dano aqui que vai ser bem interessante. Então até a próxima, se inscreva aqui no canal, no vídeo de geografia, e vamos aprender a fazer jogos e incorporar ela no ensino, na educação. Até mais, tchau!